Boa tarde a todos. O nosso podcast de hoje traz uma novidade. Ao invés da tradicional conversa, hoje faremos um resumo de um texto importante no campo da psicopatologia. O autor escolhido de hoje é o Dr. Francisco Martins, médico, psiquiatra e psicanalista que tem feito um grande trabalho no campo da psicopatologia, psicanálise e fenomenologia. Como professor da Universidade de Brasília, ele formou milhares de alunos e dezenas de professores. Então, vamos iniciar nossa conversa de hoje abordando um tema bastante profundo e, ao mesmo tempo, fundamental para a compreensão da experiência humana: a interligação entre patos e destino humano. Nosso ponto de partida será a obra de Francisco Martins, intitulada Psicopatologia 1, Prolegômenos. Martins oferece uma perspectiva interessante ao explorar como o patos, ou seja, nossa disposição afetiva fundamental, que atua como uma força motriz que direciona o ser humano em sua jornada pela vida. Vamos desmembrar essas ideias e ver como elas se aplicam a experiências cotidianas e, mais importante, como isso pode iluminar nossa prática clínica. Patos. É um motor do destino. Sobre isso, Martins nos fala do patos como uma disposição afetiva fundamental, e eu gostaria que considerássemos como isso influencia as escolhas e ações dos nossos pacientes. Imaginem, por exemplo, um indivíduo que carrega um patos marcado por um tom melancólico desde a infância. Essa melancolia não é apenas um estado emocional, é uma forma de ver o mundo, de reagir a ele. Ela pode moldar como esse indivíduo se relaciona com outros, como escolhe suas atividades e, eventualmente, como lida com os desafios da vida. Podemos pensar em casos clínicos de pacientes que, por exemplo, escolhem repetidamente relações interpessoais que reforçam sentimentos de abandono, porque isso está alinhado às suas expectativas afetivas, moldadas pelo patos melancólico. Em contraste, podemos ver também como um patos heróico, talvez manifestado em sentimentos de euforia ou otimismo exagerado, pode levar alguém a escolher constantemente situações de risco, ou até buscar carreiras ou estilos de vida altamente desafiadores. Cada indivíduo, portanto, percorre uma trajetória singular, e é justamente essa ênfase na singularidade que Martins destaca. O destino não é um ponto fixo, mas uma construção dinâmica, influenciada por essa disposição afetiva. O destino é como a realização do patos. Quando falamos de destino, nós não estamos falando de algo imposto, como um fatalismo inevitável, mas sim de uma realização, uma expressão do patos na vida da pessoa. É como se o patos encontrasse uma forma concreta de se manifestar através das ações, escolhas e relações de cada um. Para ilustrar isso, Martins usa exemplos da literatura grega, como Penélope na Odisseia. Penélope tece e destece sua tela numa tentativa de evitar tomar uma decisão, uma manifestação concreta do seu patos de incerteza e esperança em relação ao retorno de Ulisses. Esse comportamento não é apenas uma estratégia pragmática, mas sim uma expressão do patos, que direciona suas escolhas e, por consequência, define seu destino. Podemos ver esse mesmo movimento nos nossos pacientes. O jovem que, após uma experiência traumática, evita tomar grandes decisões na vida, permanecendo num estado de espera ou adiamento constante. Isso não é necessariamente algo negativo ou positivo, mas é uma realização concreta do seu patos interno, que cria, por sua vez, um destino singular. E quando o destino é trágico ou heróico? O patos pode levar um indivíduo a um destino trágico ou a um destino heróico. E aqui vale a pena refletirmos sobre o que significa o trágico ou o heróico na vida cotidiana. Nós podemos observar o patos trágico em casos de pacientes que sofrem de depressão profunda e não conseguem encontrar uma saída para seu sofrimento. Esse sofrimento é tão avassalador que direciona suas escolhas, como o isolamento social, a desistência de projetos e até pensamentos suicidas. Por outro lado, temos aqueles que, movidos por um patos de superação, são capazes de enfrentar desafios que a maioria consideraria impossíveis,
como pacientes que sobrevivem a experiências traumáticas e encontram um significado maior nessas vivências, muitas vezes engajando-se em atividades altruístas. Lembro de um paciente que, após sobreviver a um grave acidente de carro, dedicou sua vida a trabalhar como voluntário em um hospital. Seu patos de superação e a necessidade de transformar sua dor em algo significativo o impulsionaram para um destino heróico, onde ele encontrou novos propósitos. Patos e pulsão têm uma relação muito estreita. Outro ponto relevante que Martins aborda é a relação entre patos e a noção freudiana de pulsão. Tanto o patos quanto a pulsão são forças internas que mobilizam o indivíduo em direção a determinados objetivos. A pulsão, como sabemos, é uma força que busca satisfação através da ligação com objetos externos, ou mesmo pelo processo de descarga. De maneira semelhante, o patos nos move em direção àquilo que acreditamos que nos trará satisfação ou, muitas vezes, alívio. Podemos pensar no caso clássico do paciente, que se vê constantemente envolvido em relações de dependência emocional. A pulsão de apego se alinha ao patos de insegurança e carência, criando um padrão repetitivo em que o destino da pessoa é constantemente marcado por relações disfuncionais. Esse ciclo continua até que haja um reconhecimento do papel desse patos na configuração de suas relações e uma possibilidade de mudança. Para superarmos a visão determinista, Martins também é claro em dizer que a relação entre patos e destino não deve ser vista de maneira determinista. O destino, como ele nos mostra, não é algo imposto de forma imutável. Pelo contrário, o patos nos influencia, mas nós temos a capacidade de refletir sobre ele, de compreendê-lo e de, a partir disso, transformar nossas escolhas. Pensem em um paciente com um patos altamente ansioso, que após anos de terapia, passa a reconhecer os gatilhos de sua ansiedade e encontra novas formas de lidar com eles. Essa pessoa consegue, então, mudar o curso de seu destino, tornando-o menos marcado pela evocação constante do medo. Em resumo, a reflexão que Francisco Martins nos propõe em Psicopatologia 1 é profundamente reveladora. O patos, essa disposição afetiva fundamental, desempenha um papel crucial na construção do destino humano. Ele não apenas nos impulsiona em direção aos nossos objetivos, mas também influencia a maneira como enfrentamos os desafios e as oportunidades da vida. Ao compreendermos o patos de nossos pacientes, suas inclinações, seus impulsos afetivos, podemos auxiliá-los a compreender o próprio destino, talvez até a transformá-lo em algo mais significativo e alinhado aos seus desejos mais profundos. Espero que esta reflexão contribua para o nosso trabalho clínico. Afinal, compreender o patos é compreender a essência do humano. Muito obrigado a todos pela atenção. Nossa conversa de hoje foi inspirada na obra do Dr. Francisco Martins, médico, psiquiatra, psicanalista e professor da Universidade de Brasília. Ele é autor de vários livros importantes como Psicopatologia 1 e 2, Pulsão, Verbo e Tempo, e As Metáforas de Freud. A ele, nosso grande agradecimento. Espero que tenham curtido nosso podcast de hoje, nesse novo formato de resenhas e resumos. Até o nosso próximo encontro. Não esquece de deixar o seu like e nos seguir nesse canal. A cada semana, estaremos publicando novos episódios. Boa semana a todos!